Graças ao Pai, Senhor, amada igreja. O motivo de alegria estar aqui esta noite com vocês. E estamos aqui depois do 4 anos. Eu sou da Turquia, como o pastor falou. Meu nome é Tolga. E eu conheci missões, na verdade, através da minha esposa, porque lá na Turquia, infelizmente, é bem fechado, não igual ao Brasil, ao contrário, o Brasil, lá, infelizmente, não existe muito missões em termos de ir para o campo missionário, visitar missionários. Existem poucos missionários, e é um grande desafio também trabalhar num país muçulmano, 99% muçulmano. A Turquia, e a maioria sendo sunita, e infelizmente também esses dias aconteceu muitas coisas no país, golpe militar, no mesmo tempo continua a ameaça de terrorismo no país. Então orem por meu país. Mas hoje, esta noite, guiado pelo Espírito Santo, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Vamos abrir mãos no livro de Romanos, no carta do apóstolo Paulo para os Romanos, no capítulo 8. Estaremos lendo a partir do verso 28 até o 31. Romanos 8, versos 28 até o 31. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler. A minha versão talvez um pouco diferente do que a sua, mas assim diz assim, a palavra do Senhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, eu percebi essa realidade com 30 anos de idade. 30 anos eu andei na escuridão sem conhecer o amor de Deus, sem conhecer o caráter de Deus, sem conhecer o Senhor Jesus Cristo, sem conhecer que o poder do Espírito Santo estava sempre ao lado daqueles que esperavam Ele. E eu não sabia que, na verdade, um dia chegar e Deus me dar um sonho mostrando que o Filho, seu Filho, Jesus Cristo, é Senhor e Salvador deste mundo. Então eu entendi que esse sonho não foi em vão para mim. Alguém que eu conhecia como profeta antigamente me apareceu no sonho e chamou-me pelo meu nome e diz: meu filho Tolga, eu te escolhi. E ele me mostrou um lugar onde ele ia me trazer, que na época eu não sabia que era o Brasil, mas ele me mostrou essa terra. Tudo verde, um campo, que eu nunca vi um lugar tão verde na minha vida, e entendi uma coisa, que Jesus já tinha uma promessa para a minha vida desde esse tempo. E eu comecei a ler a Bíblia logo em seguida, 2 semanas depois, que chegou para mim um Novo Testamento, e comecei a ler os 4 evangelhos. Comecei com Mateus, depois comecei a ler as cartas do apóstolo Paulo, e cheguei até Apocalipse, e tinha muitas perguntas, tinha muitas dúvidas, mas eu não entendi uma coisa: Trindade,
porque como que Deus pode ter um filho, essas coisas sempre me chamavam a atenção, mas como que eu podia compreender essas coisas? Um muçulmano que foi ensinado nas doutrinas que os turcos sempre aprendem em qualquer lugar na escola, que não existe trindade no islamismo, né? E eles dizem que Jesus é apenas um profeta, apenas um mensageiro. Mas muito interessante, uma coisa que também chama a atenção, os irmãos podem ver no mundo muçulmano, tipo, odeio, né? Vamos dizer assim, eles não gostam de nem judeus nem cristãos. E nas escolas na Turquia também, eles estão plantando esse sentimento, que diz que não pode fazer amizade com judeus nem cristãos. Então, considerado como inimigos. Por isso que todos nós, em Turquia, os que nascem numa família muçulmana, 99%, sempre acreditam desse jeito, que todas essas religiões, quando falam sobre antigas religiões, antes do islamismo, sempre a pessoa acreditava que essas religiões, judaísmo e cristianismo, pelo conteúdo dos livros, foram corrompidos e esquecidos. E eu também fui ensinado desse jeito, que tudo o que estava escrito, para mim, não era verdade. Mas uma vez que Jesus me apareceu no sonho e eu comecei a ler a Bíblia, me chama muito a atenção, irmãos, um evangelho. Vamos ler o evangelho de João, lá no primeiro capítulo. E me chama muito a atenção. E eu realmente meditei. Naquela época que eu era muçulmano, eu meditei nesse primeiro capítulo, que nós vamos ler de 1 até a 5. Onde está escrito: a palavra tornou-se carne. E diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e este será a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. É muito interessante, irmãos. No início eu realmente tentei entender, mas muita coisa, doutrinas continuavam enchendo a minha cabeça. Mas eu acredito em uma coisa: sempre, Deus existe. Eu sempre acreditei que Deus existe, mas para mim Deus era longe. Para muçulmanos, Deus é um Deus que pode ter relacionamento. Então, as únicas pessoas que tinham relacionamento com Deus foram profetas. Então, eles dizem que como na época de Mohamé, foi um anjo chegou, aí trouxe mensagem, né, de Deus para ele recitar-se e tal. E eu sempre acreditava desse jeito aqui, só através dos anjos, os profetas podiam receber mensagem, podem comunicar. Mas eu, como um ser humano simples, um cidadão simples, como podia ter um relacionamento? Eu vi na Bíblia, né, os discípulos, como que eles tinham um relacionamento com Jesus diretamente. Então eu entendi uma coisa, que Jesus, sendo luz do mundo, como ele apareceu no meu sonho, não é apenas um profeta simples, ele é mais do que um profeta. Aí eu comecei a pesquisar muito, depois que descobri, quando eu estava morando na cidade de Istambul, que existia uma igreja próxima à nossa casa. Eu fui visitar lá e consegui alguém me receber. Uma senhora chegou e ela me recebeu e ela me levou para o pastor da igreja. Eu comecei a falar com o pastor. Primeira coisa que chegou na minha cabeça: pastor, por favor, pode me explicar o que é Trindade, o que significa essa crença, né? Falando sobre cristianismo. E ele me explicou algumas coisas. Me explicou a diferença entre igreja católica e igreja protestante. Depois me falou: você só vai conhecer o Senhor Jesus se você vier à igreja, ao culto.
E lá, irmãos, culto existe apenas um dia de semana. É domingo. É de manhã, acontece tudo. Temos louvor, temos a pregação, sermão, né? E logo em seguida, alguns irmãos têm comunhão, fora da igreja também. Mas só assim mesmo. E de vez em quando, a gente reunia em casas durante a semana. Mas além disso, não tem permissão para ter outro culto durante a semana. Então eu comecei a frequentar e chegou um dia. E nesse dia, um presbítero chegou no púlpito e ele pregou sobre pescadores de homens. Se nós lermos, né, acho que é Mateus 4, né? Vamos olhar rápido. Mateus 4 fala a partir do 18, capítulo 4 a partir do 18. Fala, Jesus chama os primeiros discípulos. Vou pedir minha esposa a ler, por gentileza. Versículo 18 nos diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Continua. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém. Irmãos, aqui o que me chama a atenção, aqui está dizendo, 19, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E naquela pregação, naquele sermão, eu senti alguma coisa, a presença de Deus no meu coração. E esta manhã, logo em seguida, o presbítero terminou a sua pregação e o pastor chegou. O nome dele é pastor Carlos. Ele é espanhol e ele falou: tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo? Levante minha mão. Como Senhor e Salvador, eu aceitei Jesus Cristo naquela manhã. E irmãos, muito interessante, logo em seguida começou uma grande transformação, porque eu era apenas uma pessoa que frequentava a igreja, mas eu não tinha aceitado ainda. Mas logo em seguida eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, começou uma grande transformação e Deus continuou me dando outros sonhos e Deus me chamou a ir para a África. Algumas coisas aconteceram. Deus fechou as portas, não consegui nenhum emprego. Eu tinha qualificações, mas não consegui emprego. Deus realmente fechou as portas. 3 tentativas eu fui procurar emprego, mas Deus fechou as portas e ninguém me ligou nem para retornar se eu fui assim aceitado ou não. Ninguém me ligou. Eu falei: ô Senhor, o Senhor que eu fazer que eu faço? Aí ele me mostrou o África do Sul, o país onde eu estive uma vez, e ele me chamou a ir essa vez, a segunda vez, e ele tudo arrumou para mim, inclusive eu fui lá, consegui comprar minha passagem, consegui a escola onde eu ia estudar, e ninguém me ajudou, irmãos, ninguém. Eu consegui tudo sozinho. O que eu tinha poupado, eu gastei tudo, mas eu entendi que quando eu fui para a África do Sul para a segunda vez, foi com uma promessa. E essa promessa que Deus ia me mostrar o caminho que eu ia seguir. Eu entendi que a visão dele era que eu seguir, obedecer ele. E hoje estou aqui no Brasil, desde a África do Sul. O tempo passou rápido, conheci minha esposa, nós nos casamos na África do Sul e hoje estamos aqui. Irmãos, eu posso dizer uma coisa: Deus é conosco
o que o inimigo pode fazer? Quem pode estar contra nós? Se Deus é conosco, o resto não precisa preocupar, porque quando chegamos aqui também no Brasil, eu tinha algumas coisas na minha cabeça. Precisávamos pagar a segunda passagem que nós parcelamos no cartão de crédito, uma pessoa que nem conhecemos, um pastor que nos ajudou. Aí muita coisa na cabeça, mas o que aconteceu? Deus me deu uma palavra. Chegamos na base do Jocum e Deus me deu a palavra no livro de Josué, o primeiro capítulo. E interessante, esse versículo estava no meu bolso, que tinha um papelzinho. E esse papelzinho, eu estava tirando as coisas, carteira e tal. Aí apareceu um papelzinho de repente lá. E lá está escrito Josué 1:9. Que diz assim aqui: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então eu entendi uma coisa, talvez como ser humano eu tinha preocupações, mas Deus já deixou claro no meu irmão, não precisa preocupar, não precisa desanimar, e precisa ter o que? Seja forte e corajoso. Então eu aprendi a ser corajoso, porque como fala, né, palavra no Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, desde naquele tempo que nos mudamos, Deus tinha feito muitos milagres nas nossas vidas. Deus tem nos abençoado, e também a amada igreja tem orado e intercedido por missionários pelas nossas vidas. Eu agradeço a vida de cada um de vocês, que vocês têm intercedido por nossas vidas. E eu, que uma pessoa que simples, não falava nada em português, minha esposa me traduzia, mas hoje em dia, como vocês estão ouvindo, eu não preciso mais tradutor ou tradutora. Para a honra e glória do Senhor, eu consigo falar sozinho, sem estudar português, irmãos. E aquele português que eu aprendi é português da rua mesmo, falando, conversando com os irmãos. Mas glória a Deus, hoje estou aqui testemunhando sobre os milagres dele. Irmãos, nunca faltam, às vezes missionários têm preocupações, eles sempre falam sobre necessidade, mas nós falamos o quê? Única necessidade, irmãos, orem por nós, intercedem por nós. Essa é a única necessidade que nós temos, porque a igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. Então nós oramos um para os outros, e Deus sempre faz o resto. Como Mateus 6:33 fala, né? Buscamos primeiro a vontade de Deus e o reino dele, então as demais coisas serão acrescentadas. Então isso que é a palavra que eu quero deixar com vocês, e lembrando que Deus é conosco para sempre. Então Deus continue abençoando a cada um de vocês. No final tem uma pequena surpresa. Eu vou cantar um louvor em turco junto com a amada igreja, que uma versão em português já existe, mas uma surpresa. Eu deixo a palavra com minha esposa agora. Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus.